As pessoas que se valem do argumento do inferno eterno estão, por tabela, acusando Deus de tirania. E isso é uma doutrina satânica, e isso nasce no coração de Satanás. Inferno eterno e imortalidade da alma. Eu sou o Diego Silva e esse é o canal V de Verdade, e aqui vai algumas considerações. Para início de conversa, eu gostaria de começar aqui já desejando a bênção de Deus sobre a vida de cada um que assiste e acompanha este vídeo no YouTube, no Facebook ou em qualquer lugar onde ele esteja sendo divulgado. De maneira muito simples, eu gostaria de dizer que esse é um vídeo introdutório com relação às minhas ponderações e o meu pensamento com relação ao meu posicionamento referente a doutrinas como imortalidade da alma e inferno eterno. De maneira muito clara, eu gostaria já de expor a minha opinião aqui e também de maneira muito respeitosa, uma vez que nós entendemos que a apologética ela é baseada no respeito, né? Embora eu discorde da fé de alguns com relação ao inferno eterno e à imortalidade da alma, eu quero deixar aqui muito claro que eu respeito as pessoas, que eu ataco a ideia e não as pessoas, que eu estou falando com relação, eu estou falando contra a ideia e não as pessoas que defendem tal ideia. Dito isso, eu gostaria de já expor o meu posicionamento. Eu não acredito na imortalidade da alma, bem como também não acredito na doutrina do inferno eterno. E eu faço isso usando como base escriturística a Bíblia para tal pensamento, para tal afirmação. Eu gostaria aqui de já expor a minha opinião de maneira simples, de maneira respeitosa, obviamente, mas baseado no que a Bíblia diz, naquilo que a Bíblia tem a dizer, e não no que a tradição, no que a patrística, não que eu esteja menosprezando isso, mas eu tenho a posição de colocar cada coisa no seu devido lugar, né? E dentro do cristianismo, o verdadeiro cristianismo, a Bíblia é o que tem mais peso. A palavra bíblica tem muito mais peso do que qualquer outra palavra, por assim dizer. Então a palavra de Deus é aquela que vai determinar, ela é um fator determinante para as nossas crenças. Embora o contexto, a cultura e muitas coisas existam, essas coisas podem mudar, mas a Bíblia fala que a palavra de Deus permanece para sempre. Então é algo que nós precisamos realmente nos pautar através da Bíblia, usando alguns parâmetros de comparação e tudo mais e tal, mas a Bíblia ela é a nossa única regra de fé e prática, e deve ser assim na vida de todo cristão. Bem, com relação ao vídeo de hoje, eu gostaria de dizer que é uma introdução, tá, ao meu pensamento. Eu pretendo fazer vídeos mais profundos, alguns vídeos mais analíticos. Obviamente que eu não sou um teólogo, eu não sou formado em teologia, mas esse canal está aqui para isso, as minhas impressões com relação a algumas afirmações, algumas doutrinas, algumas crenças, eventos que possam aí estar ligados de alguma forma com a Bíblia, com o mundo religioso em geral. Tá? Dentro desse assunto, eu entendo que eu não vou esgotá-lo aqui, mas existem algumas considerações. Se você me perguntar, Diego, você acredita no inferno? Depende do que você quer dizer com o inferno. Historicamente, algumas pessoas interpretam a palavra inferno como um lugar de tormento para onde se vai após a morte. Isso com relação àqueles que não alcançaram a salvação, pois não se arrependeram de seus pecados. E esse inferno seria então um tormento eterno, e as pessoas nunca mais sairiam dali, o verme nunca morre, o fogo nunca se apaga, e todas essas coisas que vêm com a doutrina do inferno eterno. E dentro desse aspecto, eu não acredito que seja assim. Isso porque a Bíblia não descreve dessa maneira. Tá? Primeiramente, para entender essa primeira parte, é preciso responder uma outra pergunta, né? Que é se a alma é imortal, ou melhor ainda, o que é a alma. E para entender isso, eu convido você a ler a Bíblia comigo em Gênesis, porque assim, muitas pessoas fazem confusão sobre o que é uma alma. E a Bíblia responde para a gente o que é uma alma. Tá? Leia comigo Gênesis capítulo 2, versículo de número 7. Gênesis 2, versículo de número 7, fala uma coisa muito interessante para a gente a respeito do que é a alma. Diz assim, ó, Gênesis 2, 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra,
e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Veja que o autor bíblico ele não nos diz que o homem passou a ter uma alma. Deus não insuflou uma alma, uma entidade consciente, etérea, imaterial, que vive que continua viva após a morte. Deus soprou o fôlego de vida, o ruar de Deus, o hálito de Deus nas narinas do homem. E a junção desse hálito de Deus, desse sopro de Deus, com o pó da terra, com o boneco que Deus havia criado ali do pó da terra, forma uma alma vivente. Então uma alma vivente nada mais é do que a junção do fôlego de vida, o fôlego de Deus, com o pó da terra. E isso forma uma alma vivente. Em outras palavras, como traduz outras Bíblias, um ser vivente. Uma alma nada mais é do que um ser vivente. E a alma morre. Ezequiel 18:20 vai falar isso. A alma que pecar, esta morrerá. Aí alguns vão usar a passagem que diz, não temais aqueles que não podem matar a alma, né? Porque falar um homem não pode matar a alma, então a alma não pode morrer. Espera, o texto não diz isso. O texto fala assim, não temais aqueles que podem matar o corpo e não podem matar a alma, mas temais aquele que pode fazer perecer no inferno tanto ao corpo quanto à alma. Então Deus pode matar a alma. Logo, a alma não é imortal. Ou seja, nós entendemos aqui que a alma ela morre e que a alma é um ser vivente, é uma pessoa, tá? É uma pessoa viva. Isso é uma alma. A Bíblia diz que 75 almas foram para o Egito. Ora, como assim 75 almas? Foram 75 fantasminhas camaradas que foram para o Egito? Obviamente que não. O que foi para o Egito foram pessoas. Pessoas foram para o Egito naquele momento de fome que o país passava. Você entende isso? Agora, dentro desse contexto, nós já entendemos que, isso é uma introdução, eu preciso te dizer isso, que eu estou passando um panorama geral daquilo que a Bíblia diz. Você já entendeu que você não tem uma alma e que a alma, ela morre. Aquilo que é chamado de alma morre pela Bíblia. Inclusive, todas as passagens aonde se refere à alma, elas podem morrer. Não existe um único versículo associando a palavra alma com imortalidade incondicional. O único momento em que um ser pode alcançar imortalidade é quando Deus a concede. E Deus só concederá essa imortalidade na volta de Jesus para aqueles que aceitarem a Jesus como seu salvador pessoal. E aí a gente entra na questão do inferno eterno. O inferno ele é eterno? Eu digo que não pelo seguinte, a promessa é aqueles que herdarão a terra, aqueles que se salvarem vão ter a vida eterna. E aqueles que de alguma maneira não aceitarem e não se arrependerem, eles terão a morte eterna. E a morte eterna é o contrário de vida eterna. É óbvio concluir isso. Morte é o contrário de vida. Se o vivo fala, o morto não fala. Se o vivo pensa, o morto não pensa. Agora, existem pessoas que vão dizer, mas Apocalipse fala da fumaça que sobe pelos séculos dos séculos e tudo mais, que é um texto que eu pretendo abordar nos próximos vídeos, só que se esquece do contexto bíblico geral. O livro do Apocalipse fala de maneira simbólica muitas vezes e isso não é entendido. Agora vamos ver de maneira clara o que Jesus fala a respeito da duração do inferno. Vamos ver? Então, dentro da Bíblia, a gente consegue identificar algumas passagens que vão jogar luz sobre esse assunto. Eu convido você para saber, para ter a resposta para essa pergunta, né, se o inferno é eterno ou não, Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, Jesus vai contar uma parábola para a gente que ilustra o dia do juízo. O dia da volta dele, do juízo e tudo mais que acontece lá. Se você acredita no milênio, não acredita, enfim. Essa passagem aqui vai falar a respeito disso, vai falar a respeito do juízo final, de como os ímpios serão castigados, vai falar da parábola do mau servo. Só que antes de qualquer coisa, eu preciso te mostrar e eu preciso te explicar o que é que eu creio. Porque senão você vai ficar confuso com relação à crença, porque para muitos só existem a ideia do inferno eterno e nada mais lhes foi ensinado. Agora, existe uma doutrina chamada aniquilacionismo, que é a doutrina que eu creio.
E muitas pessoas tentam fazer um argumento do espantalho, né? De que os aniquilacionistas creem que a pessoa vai queimar imediatamente, vai virar pó e nunca mais vai existir, beleza? E foi uma punição muito rápida para alguém que pecou tanto, né? Só que isso não é verdade, nós não cremos dessa forma. A Bíblia ela vai nos descrever que existe graduação de pena para as pessoas. Quem pecou durante 70 anos vai receber de acordo com o pecado. Não sei se vai queimar durante 70 anos, mas vai receber uma condenação de acordo com o pecado que cometeu. Cada pessoa vai receber a recompensa por aquilo que fez em vida, seja isso bom ou mal. Olha o que diz Lucas, capítulo 12, versículos número 47 e 48, onde Jesus está terminando de contar a parábola de dois servos, falando a respeito do dia do juízo, da sua volta e do dia do juízo. Jesus está falando isso, são palavras de Cristo com relação à graduação de pena. Lembrando mais uma vez, isso daqui é uma introdução. Tá? Se de alguma forma vocês entenderem que ele está tratando de maneira superficial, isso é introdução, eu farei mais vídeos a respeito, isso é apenas o background geral daquilo que eu tenho para falar. É uma versão muito simples da ideia do aniquilacionismo. Não pretendo ser aqui a melhor pessoa a fazer isso, estou fazendo isso da maneira como eu acredito ser legal, simples de entender, com um vocabulário que todos possam compreender e de maneira bíblica, tá bom? Então, de maneira muito simples, a Bíblia vai falar o seguinte. Lucas capítulo 12, versículo número 47 e 48, que diz, eu estou lendo aqui na NTLH. O empregado que sabe qual a vontade do seu patrão, mas não se prepara e não faz o que ele quer, será castigado com muitas chicotadas. Mas o empregado que não sabe o que o patrão quer e faz alguma coisa que merece castigo, este empregado será castigado com poucas chibatadas. Assim será pedido muito de quem recebe muito. E aquele a quem muito é dado, muito mais será pedido. Então Jesus ele faz uma clara diferenciação entre pessoas que receberão muitas chibatadas e pessoas que receberão poucas chibatadas. Dentro desse background, se você for ler a parábola como um todo, você vai entender que Jesus está falando do dia da sua volta. Tá? Ele fala assim, o dia que vocês menos esperar, o Filho do Homem vem. Ele estava falando de si mesmo, na sua vinda gloriosa. E ele vem para quê? Para julgar. E é aí que as pessoas vão receber o galardão das suas obras. Só que de acordo com Cristo, não haverá uma mesma sentença para todos. Assim como o galardão de uns será maior do que outros nos céus, embora todos estejam nos céus, o galardão daqueles que forem condenados ao lago de fogo, ao inferno, como você queira chamar, segundo a morte, esse também será diferente, porque Deus é um Deus justo. Imagine que Hitler tenha se perdido, vamos supor, para fins pedagógicos, que ele não tenha se arrependido de seus pecados, e ele vai para o mesmo inferno que um ladrão de galinha. E o ladrão de galinha fica queimando o mesmo tempo que Hitler, pela eternidade. Se nós, que somos seres humanos pecadores, conseguimos dosar as penas hoje para pessoas que cometem crimes hediondos e crimes não hediondos, quanto mais Deus, que é um Deus justo e misericordioso. De outra forma, não teria como entender o que a Bíblia diz aqui. Uns receberão muitas chibatadas e outros receberão poucas chibatadas. Graduação de castigo, graduação de pena, cada um vai receber conforme aquilo que conheceu e não praticou, ou que não conheceu e não praticou. Cada um vai receber de acordo com as obras que praticou aqui na terra. Se você pecou durante 70 anos, a sua pena, caso você não se arrependa, será de acordo com o que você fez aqui durante esses 70 anos. Não será justo da parte de Deus, e Ele é um Deus justo, não seria justo da parte dele, e o próprio Jesus demonstra isso na parábola, não é filosofia, de que se Ele condenasse você, ser humano, que não se arrepende, uma pessoa que não se arrepende, ao inferno, a passar ao mesmo tempo no inferno que Satanás, que já peca há milênios, aí sim a acusação de Satanás de que Deus é injusto estaria valendo. As pessoas que se valem do argumento do inferno eterno estão por tabela acusando Deus de tirania. E isso é uma doutrina satânica. Isso nasce no coração de Satanás. Não tem outra justificativa. Eu não estou dizendo que você, por acreditar nisso, é satânico. Eu só estou dizendo que você, que está assistindo esse vídeo e acredita nessa doutrina, está sendo enganado por uma doutrina satânica, bem como a doutrina da imortalidade da alma.
Para finalizar, eu gostaria de ler o último texto. O texto de Malaquias 4, do 1 ao 3, é muito claro com relação a este aspecto. Ele fala o que vai acontecer após as pessoas pagarem proporcionalmente pelos seus pecados, que não foram confessados e nem abandonados, os quais as levaram a rejeitar a Cristo. Diz assim, Malaquias, capítulo 4, do 1 até o 3. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia vem e os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo a salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo a Bíblia, após o castigo dos ímpios, após a consumação final, eles virarão cinzas embaixo dos pés. Não haverá um lugar no mundo onde haja um pecador. Não haverá pecadores após a volta de Jesus. Como pode, pois, afirmarem que existirá pecadores queimando para sempre e blasfemando o nome de Deus? Porque sim, essas pessoas que não aceitarem o nome de Jesus, que não aceitarem a graça que vem de Deus, não poderão glorificar o nome de Deus. Se não glorificarão o nome de Deus, serão eternamente pecadores. É isso que Deus promete? O pecado e pecador existindo para sempre no universo? Ainda que seja em uma galáxia distante, como já vi alguns afirmar. 2 Tessalonicenses 1, verso 9 fala que eles serão banidos da face do Senhor. Existe um lugar no universo onde Deus não possa ver? Onde eles estarão longe da face de Deus? Sabendo que o Salmo 139, do 7 ao 12, afirma que não existe um lugar no universo em que Deus não esteja ou que Deus não possa ver? A única forma de eles deixarem de existir e serem banidos da face de Deus é deixando de existir. A única forma de Deus não vê-los, deles estarem banidos da face de Deus e da presença da sua glória, é deixando de existir. E a Bíblia fala claramente da graduação de pena em Lucas 12, do 47 ao 48. A Bíblia fala que após isso, em Malaquias capítulo 4, versículos de 1 a 3, não haverá mais ímpios, eles serão como cinzas embaixo dos nossos pés, eles serão plenamente consumidos. Para que haja cinza, precisa haver uma consumação total daquilo que está sendo queimado. A Bíblia também diz em 2 Tessalonicenses, na verdade, que eles serão banidos da face e da glória de Deus. Ou seja, para que isso tudo seja possível, o inferno eterno tem de ser uma mentira. E toda mentira provém do pai da mentira, que é Satanás. Satanás disse para Eva, certamente não morrereis. Foi Satanás quem disse, ao passo que diz, no dia em que dele comerdes, certamente morrereis. Satanás tenta fazer de toda forma você acreditar que mesmo que você não aceite a Cristo, você continuará vivendo eternamente. Ainda que isso implique em uma vida de sofrimento eterno, que a Bíblia não prediz isso. A Bíblia não fala de uma vida em tormento eterno, ela fala de uma morte eterna, em contraste com a vida eterna. Nós acreditamos sim que o inferno seja eterno, mas ele é eterno em sua consequência e não em sua duração. Que Jesus Cristo possa abençoar o seu dia grandemente e a sua noite, que você fique com a paz do Espírito Santo, que Deus o Pai o ilumine para que você compreenda essas verdades bíblicas. Se você gostou do vídeo, compartilhe, curta e comente. Eu sou Diego Silva, esse é o canal Verde Verdade, e como diz a palavra, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.